trazer então uma breve mensagem, uma palavra para você que se encontra aí para a igreja nesses últimos dias. E o texto que nós vamos ler nesta noite é Atos dos Apóstolos. Eu espero você pegar sua Bíblia e juntos nós vamos ler Atos 16, capítulo 16, versículos 6 até o 15, no nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus: E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E o versículo 11 diz: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Versículo de número 13 diz assim a palavra do nosso Deus: No sábado saímos da cidade para junto do rio, que nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Versículo 15 diz: Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Somente até aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos irmãos, eu quero dizer nesta noite que os planos do nosso Deus são os melhores para nós. Nós, às vezes, e é claro, nós temos os nossos planos, não é verdade? Nós temos os nossos planos, mas eu quero dizer que os planos de Deus são os melhores para nós. Os planos de Deus são melhores para nós. E aqui diz no versículo de número 6 que, percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido o quê? Impedidos pelo Espírito Santo. Olha só, eles não foram impedidos pelo nosso adversário, que é Satanás, o inimigo de nossas almas. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Sabe, queridos irmãos, o nosso querido missionário apóstolo Paulo, que era missionário entre os gentios, que foi chamado para essa grande obra, essa grande missão, ele era um apóstolo, um missionário. Ele tinha a sua metodologia de trabalho, ele tinha a sua forma de trabalhar, e diz a palavra do Senhor que ele procurava, ele colocava, vamos dizer, na agenda dele a certa cidade que ele deveria pregar a palavra de Deus. Nunca estava nos planos de Paulo pregar a palavra na Macedônia. Nunca estava, nem passou isso na cabeça de Paulo, pregar a palavra na Macedônia, mas ele queria passar adiante. E é aqui que eu quero então chamar a atenção da sua pessoa e dizer que os planos de Deus são melhores na nossa vida. Às vezes a gente tem planos, mas aí quando o nosso Deus interfere nas nossas vidas, nos nossos planos, são melhores. E aqui diz que uma certa visão, ele teve uma certa visão. Diz no versículo de número 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Olha só, a estratégia de Paulo era de ir para a Bitínia. Mas o que foi que aconteceu? O Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito de Jesus não permitiu, o Espírito Santo. E aí, à noite sobreveio Paulo, versículo 9,
uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que ele teve essa visão, imediatamente procuramos o quê? Partir para aquele destino, concluindo o quê? Que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Sabe por quê? Porque na Macedônia, para a gente observar, para a gente entender que na cidade, em um certo lugar, Paulo visitava, claro, quando ele saía de uma cidade para outra, ele ia o quê? Ir para uma sinagoga. Ele era o quê? Ele era mestre. Então as pessoas o convidavam, ele ia o quê? Como mestre, ele ia pregar a palavra, explicava. Aí se os judeus gostassem e dissessem para passar uma semana, um mês, e aí era o que ele fazia. Ele entrava de cidade em cidade anunciando a palavra do nosso Deus. Mas não estava no plano dele de ir para a Macedônia. E o que bem sabemos, na Macedônia não existia sinagoga. E para se ter uma sinagoga, tem que ter o quê? Tem que ter 10 homens judeus para se ter uma sinagoga. E ali não tinha uma sinagoga. Então não estava nos planos de Paulo. Ele não iria para essa cidade. Mas o que foi que aconteceu? Os planos de Deus. E quando Deus interfere nos planos, quando Deus entra em ação, e foi o que aconteceu. Uma experiência o quê? Maravilhosa na vida do querido apóstolo Paulo. E aí, a visão que ele teve. E o que foi que aconteceu? Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia o quê? Chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que coisas maravilhosas. Sabe, queridos, às vezes a gente não gosta que ninguém interfira nos nossos planos. Às vezes a gente não gosta. E a gente tem os planos, plano A, plano B. E a gente, é claro, faz planos. Quem de nós não tem planos, propósito de crescer espiritual, propósito de a cada dia o que? Crescer na graça e no conhecimento, propósito na vida secular, de ser bem sucedido, enfim, os planos. E Paulo tinha os planos dele, e o plano dele era de anunciar o Evangelho, seja onde for. Isso me faz agora recordar lá na carta de Paulo aos Romanos, lá no último capítulo, diz a palavra do Senhor que ele queria ir para a Espanha. Olha o que diz aqui no capítulo de número 15, no versículo de número 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti o quê? Impedido de visitar. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitar vocês. Aí o versículo 24 diz: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Ele queria ir para onde? Ele queria ir para a Espanha. Mas Deus tinha os planos dele. E Deus não queria, não permitiu que Paulo fosse para onde? Para a Espanha. E quem sabe para a Espanha ele queria vir para o Brasil, enfim, ele queria pregar o Evangelho em todo lugar. Mas Deus não permitiu que ele fosse pregar o Evangelho à Espanha. E aí continua no versículo 24: pois espero que de passagem estarei convosco, e para que lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar o quê? Uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhe pareceu bem, e mesmo eles são devedores, por quê? Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, eu irei à Espanha. Ele queria ir para a Espanha, mas Deus tinha o quê?
outros planos na vida do nosso querido Paulo. Sabe, queridos, por mais grandiosos que sejam os nossos objetivos, eu quero dizer para você nesta oportunidade que Deus tem o quê? Oportunidades e propósitos e planos na sua vida muito maiores do que você pensa. Amém? Ele tem reservado coisas profundas na sua vida e na minha vida. E para nós entendermos isso e para nós nos aprofundar nisso e permitir que Ele faça o quê? A sua vontade na nossa vida, né? E eu quero dizer para você nesta noite, não tome decisões baseadas nas suas necessidades, na circunstância em que você se encontra, mas tome decisão que baseadas na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés, o que? É a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Aqui está o que? A palavra do nosso Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta, conforme diz lá em Timóteo, para discernir os pensamentos e intenções do coração. É aqui, nós, servos do Senhor, tomamos decisões baseadas aqui na palavra, na Bíblia Sagrada. É o manual do cristão, é o nosso guia. É aqui que a gente toma orientação, direção divina, para que o quê? Tomamos decisões e dizer: Senhor, a minha oração é para que o Senhor revele a sua vontade, os teus planos na minha vida. Então esse era o plano de Paulo. Os planos deles era de ir para outro lugar, mas ele foi para onde? Para Macedônia. E diz-nos a palavra do Senhor, voltando lá para o Atos dos Apóstolos, agora no versículo de número 11, diz assim: tendo pois navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte fomos a Neápolis. E aí no versículo 12 diz que dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. E aí no versículo 13 diz que no sábado saímos da cidade para junto do rio. Olha só, eles foram para onde? Foram para o rio. Não existia sinagoga. Eles foram para o rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, porque eles sempre procuravam uma sinagoga. Só que agora ele foi para onde? Para o rio. E quem que estava lá? Só mulheres. E quem estava ali? Uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. E ela era uma empresária. Ela era uma vendedora de púrpura. Temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E aí, queridos, isso é maravilhoso. Esta mulher ganhou muitas almas para Jesus. Essa empresária, a Lídia, foi cooperadora da obra do Senhor. Ela escutava, ela era uma adoradora, e ali ela ganhou muitas almas naquela região. Olha só como é que nosso Deus faz. E ali Paulo então tem uma nova visão. Paulo então tem uma experiência maravilhosa com Deus. Ele pensava, ele tinha a metodologia de trabalho dele, ele achava que era, mas não. Deus trabalhou então nesse sentido. Eles foram para o rio, eles foram orar, e ali encontraram a Lídia, que no versículo 15 diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entre em minha casa e ficai nela. E a Bíblia Sagrada nos diz que nos constrangeu a isso. Ele teve uma experiência. Ele então agora compreendeu que os planos de Deus é o melhor. Os planos de Deus são melhores. Sabe, querido irmão,
eu quero dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Se você estava tentando fazer do seu jeito, se você está pensando em fazer do seu jeito, eu quero que você pare e peça a direção do Senhor. Deixa que Ele interfira em seu favor, interfira na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Deixa que Ele interfira em todas as áreas da sua vida, porque quando você e eu, nós permitimos que o Senhor interfira, que o Senhor seja bem-vindo, vai tudo fluir maravilhosamente. Por quê? Porque aí os planos dele já estão começando a fluir na sua vida, e este é o propósito. E aí, queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele teve essa experiência maravilhosa. Ele tinha planos. O plano dele era de ir pregar em outro lugar. Nunca que passou na cabeça de Paulo ir para Macedônia. E imagine pregar para uma mulher, para mulheres. Porque o método dele, a estratégia dele é sempre de procurar uma sinagoga, sempre de ensinar ali. E aí, se os gentios, se os judeus ouvissem e dessem crédito à palavra de Deus, e aí, quando não gostavam mais dele, quando tiravam ele de lá, expulsavam, ele então levavam os judeus, os gentios que se convertiam, junto com ele, para anunciar o Evangelho. Mas aqui não, aqui Deus fez diferente. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia o quê? Chamado para anunciar o Evangelho. Você se lembra daqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús? Isso está lá no livro de Lucas, lá no último capítulo. Essa história eu estava lendo até hoje, eu estava lendo hoje pela tarde, onde aqueles 2 discípulos estavam realmente muito tristes. Eles estavam tristes. Eles estavam se separando do grupo, dos irmãos que estavam orando lá em Jerusalém. Eles estavam se separando, se esfriando na fé. E aí diz lá no capítulo 24 de Lucas, que eles estavam indo para uma certa aldeia chamada o quê? Chamada Emaús. E diz assim a palavra do Senhor no capítulo de número 24. Vamos ler em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Lá no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam ali. E no versículo 15 diz que aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, quem que apareceu? O próprio Jesus. O próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não o reconheciam mais. Não reconheciam mais o Salvador. A chama não se ardia mais. Eles iam voltar agora à sua vida normal. Os planos dele, né? Eles iam agora fazer do seu jeito, quando na verdade eles não deveriam ter saído do lugar. Lá do grupo, os irmãos estavam lá orando, estavam intercedendo, e aí diz que eles estavam muito tristes. E aí o mestre, o dono da vida, o pão vivo que desceu do céu, diz no versículo 17, o que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. E aí no versículo 18 diz que um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Queridos irmãos, tinha uma notícia falsa ali, uma fake news, rolando naqueles últimos dias. E no versículo 19 diz que perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno. Ele era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram.
Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já hoje o terceiro dia. E tudo isto, que essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam dizendo que foram de madrugada, dizendo, foram ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais o que? Afirmaram que ele vive. E aí, queridos irmãos, Jesus então fala para eles, no versículo de número 25, diz assim: ó nécios e tardos de coração, ou seja, ó ignorantes, difíceis de compreender, por acaso, diz no versículo de número 26, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não está escrito aqui na palavra do nosso Deus? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe que a seu respeito contavam todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde eles iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e partiu, e disse assim: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. O próprio Cristo Jesus estava ali no meio. Então a chama agora começou o quê? A arder. E eles o quê? Regressaram. Vamos voltar, porque realmente Jesus, o nosso Rei, nosso Mestre, Ele está vivo, ressuscitou. E aí a chama voltou e eles retornaram para onde eles não deveriam ter saído. Estavam junto com o grupo, orando, intercedendo, lendo a palavra. Então, queridos, é os planos de Deus nas nossas vidas. E eles davam muita primazia. A gente observa ali na igreja de Atos dos Apóstolos, eles davam a primazia à palavra de Deus, eles davam a primazia à oração, eles davam a primazia, e o Espírito Santo então falava, o Espírito Santo tinha a primazia. E eu quero dizer para você nesta noite: deixa o Espírito Santo trabalhar em seu favor. Ouça a voz do Espírito Santo. Ei, você que estava querendo fazer a sua vontade, você que, quem sabe, está como esses discípulos que estão voltando à sua vida normal. O que está acontecendo para você ficar desse jeito? A chama está se apagando? Não. A minha oração é para que você esteja meditando na palavra. A minha oração é para que você volte a ler a palavra, a orar, a buscar ao Senhor enquanto há tempo, e a ter esta comunhão e o que? Entrar nos planos dele. Ele quer interferir na tua vida, porque tem gente que Jesus é permitido naquela área, mas nesta área não. Mas Ele te convida e Ele quer voltar nesta área, Ele quer trabalhar, quem sabe no teu casamento, quem sabe na sua vida emocional. Enquanto eu estou aqui entregando esta breve mensagem, quantas vidas não estão agora se perdendo? Quantas vidas não estão agora tirando a sua própria vida? Porque às vezes nós sabemos que o índice de morte é nesse horário. É de sábado para domingo, das 18 às 19, às 20 horas da noite. As pessoas elas estão deprimidas, e elas, para não querer enfrentar a segunda-feira, a semana seguinte, elas estão tirando a própria vida. Enquanto eu estou aqui, tem gente tirando a sua vida. Sabe, queridos irmãos, meu querido,
Então eu quero convidar que os planos de Deus estejam na tua vida, estejam na minha vida, estejam na vida da igreja. Eu creio em nome de Jesus, assim como Paulo teve essa experiência, assim como Paulo queria fazer do jeito dele, mas ele obedeceu o quê? Ele obedeceu a voz do querido Espírito Santo de Deus. Obedeceu, e qual foi o resultado? Ali naquela cidade, muitas almas se converteram ao Senhor. Aquela mulher ganhou muitas almas para o Senhor. Uma simples mulher, uma empresária, uma vendedora de púrpura, pregando a palavra de Deus ali, ganhando vidas. Era os planos de Deus na vida de Paulo, na vida de Lídia, na vida de homens e mulheres naqueles dias e nossos dias também. Então ele quer interferir, mas ele só interfere se você permitir. Se você permitir, ele interfere, e eu creio no nome de Jesus Cristo. Se você estava em algumas áreas da sua vida e não deixava Jesus, e agora você está dizendo: eu quero, eu permito que Jesus seja o quê? Seja bem-vindo em todas as áreas da minha vida. E aí a gente vai ver, nós vamos ver o quão maravilhosa a graça do Senhor na nossa vida. Vamos experimentar a graça, vamos experimentar a maravilhosa graça, a interferência divina em nossas vidas, ainda que venham as tempestades, ainda que venham as tribulações, ainda que venham, enfim, porque Ele não nos prometeu que nesse mundo nós não passaríamos por aflições, mas antes Ele disse que estaria conosco. Você está passando por aflições, por alguma coisa? Creia que Ele está no barco e que Ele está então agindo em meu favor e em teu favor. Então essa era a mensagem que eu queria passar para você. Eu estava orando nesta tarde pedindo: Senhor, qual é a mensagem que eu levo? E aí, orando no meu quarto, me veio então esta passagem de Paulo, os planos de Paulo, que não era nunca que passar pela Macedônia, mas Deus quis que ele fosse passar para a Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E sabe, o Espírito Santo está dizendo para você: ei, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem sabe o seu vizinho, quem sabe é o seu parente, é o seu ente querido que precisa de ouvir a palavra de Deus. Enfim, é passar a Macedônia e ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero encerrar orando com você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pelos nossos irmãos, orar por aquele que está afastado, aquele onde a chama já se apagou, orar pelo nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, a sua igreja, linda e maravilhosa. Jesus, o Senhor é o corpo, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é antes de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Obrigado porque o Senhor nos tirou de lá, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por amar o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado porque nós queremos os teus planos em nossas vidas, Senhor. Eu apresento ao meu irmão nesta oportunidade, a minha irmã. Eu te apresento esse novo convertido. Eu te apresento a juventude, homens e mulheres, anciãos, que até então, antes, meu pai fazia a sua própria vontade, os seus próprios planos, mas nós queremos os teus planos, e os teus planos são melhores nas nossas vidas, meu Pai. Eu te apresento, meu Deus, a tua igreja no Brasil e no mundo. Eu te apresento, Senhor, o nosso país, o nosso Brasil, a nossa nação. Eu te apresento o presidente dessa nação, eu te apresento o prefeito da capital, o governador do estado. Eu te apresento os médicos, Senhor. Eu
te apresento, Senhor, as pessoas que estão acamadas, eu te apresento as pessoas que estão aí, Senhor. Meu Pai, os teus planos e os teus propósitos são melhores, Senhor. E eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Abençoe esse lar, Senhor. Abençoe essa casa. Abençoe meu irmão, a minha irmã. Onde tinha confusão no lar, em nome de Jesus Cristo, seja desfeito. Onde havia divisão, seja desfeito em nome de Jesus Cristo. A minha irmã que se prostra agora diante desta cama, quem sabe está orando sentado, enfim, mas está orando a Ti, pedindo: Senhor, ajuda-me. Senhor, ouve a oração do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E assim, meu Deus, nós te apresentamos então a nossa nação, o nosso Brasil, Senhor. E eu creio que depois de tudo isso, Senhor, haverá um tempo de prosperidade, haverá um avivamento, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor intervenha, que o Senhor esteja em nosso favor, Senhor. Obrigado, nós te apresentamos assim o nosso Brasil, Pai. Eu te apresento cada pastor, Senhor, cada líderes, cada homens e mulheres tementes a Ti, que levam a Tua palavra, que pregam a Tua palavra, que vivem a Tua palavra, Senhor. Meu Pai querido e santo, como diz a Tua palavra, que possamos rasgar nossas vestes, não somente as nossas vestes, mas o nosso coração. O Senhor nos chama a chorar diante de Ti, o Senhor nos chama a realmente a fazer a Tua vontade e Teu querer, meu Pai. Alegra o coração do meu irmão, da minha irmã. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e muito obrigado, porque os Teus planos são melhores do que o meu, do que os nossos, Senhor. Muito obrigado. Essa é minha oração e por fé eu te agradeço. Queridos, graça e paz, em nome de Jesus Cristo, que a paz reine no teu lar e que o nosso Brasil seja abençoado e que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, Ele sempre está no controle e eu creio que Ele está no controle. Em nome de Jesus Cristo, shalom, graça e paz, boa noite, fique na paz, amém.